Olá pessoal, o professor Josias Santana aqui falando do canal Platina na Física. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Inicialmente aqui, nós vamos ter que lembrar quais são as equações que são utilizadas no nosso movimento retilíneo uniformemente variado para a gente poder ter a ideia de como será esses gráficos. Nós temos aqui que a aceleração média ela é dada como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Nós temos também que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. E nós temos aqui que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, né, a sobre 2t ao quadrado. Então, essas são as equações principais que nós temos para o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a partir daí, nós vamos poder traçar um gráfico da aceleração em função do tempo, um gráfico da velocidade em função do tempo e um gráfico da posição em função do tempo. Então, primeiramente, vamos lá. Se nós traçarmos aqui o gráfico da nossa aceleração contra o tempo, nós vamos poder ter dois tipos de gráfico. Nós vamos ter uma reta paralela ao eixo dos tempos, que pode estar situada na parte positiva, ou nós podemos ter uma reta paralela ao gráfico situado na parte negativa. Isso aqui vai querer nos dizer o quê? Que aqui você tem uma aceleração maior do que zero, e aqui você tem uma aceleração menor do que zero. Nesse gráfico aqui, a área sobre essa curva, se você considerar aqui o tempo t1 e aqui um tempo t2, isso tanto faz se eu pegar a parte de cima ou a parte de baixo. Se você traçar aqui a área sobre essa curva, o que é que você vai ter? Você vai ter o quê? Aqui um retângulo e a área é quem? É a base vezes a altura. Então a área aqui vai ser quem? A aceleração vezes o tempo. Se você comparar com essa nossa equação, nós temos o quê? O produto da aceleração vezes o tempo, ele é quem? A variação da nossa velocidade. Então, isso quer dizer o quê? No gráfico da aceleração contra o tempo, a área sobre a curva, ela é numericamente igual à nossa variação da velocidade. Então, essa é a informação que a gente pode tirar do gráfico da nossa aceleração. O gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se essa aceleração for positiva, ela vai estar acima do eixo dos tempos. Se essa aceleração for negativa, ela vai estar abaixo do eixo dos tempos. E a área, tanto faz se eu pegar a parte de cima ou aqui, se eu tivesse pego a parte de baixo, essa nossa área sempre vai ser numericamente igual à variação da nossa velocidade. Agora, para o gráfico da velocidade, nós vamos ter que esse gráfico pode ser uma reta com inclinação para cima, saindo aqui de um V0 até um determinado velocidade V, onde quando ele atingir essa velocidade V, vai ter se passado um tempo t, e para o nosso V0 tínhamos o tempo t0. Lembrando aqui que a velocidade em metros por segundo, o tempo aqui em segundos. Isso aqui no SI. Da mesma forma que na aceleração, você tem o tempo em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Você pode ter esse gráfico com a inclinação para cima, ou você também ter o gráfico aqui com a nossa inclinação para baixo. Também saindo de um determinado ponto V0 até uma velocidade V, onde você ia ter aqui o tempo t, saindo aqui do tempo t0. Para esse gráfico, nós vamos ter duas informações para se analisar. A primeira dela que é o seguinte: a inclinação dessa reta vai determinar qual é o sinal da nossa aceleração. Pois vejam só, você pode traçar aqui um triângulo retângulo e você vai ter um cateto que vai ser justamente a variação da velocidade e você vai ter esse outro cateto que é justamente quem? A variação do tempo. Essa reta está formando um ângulo θ com o eixo dos tempos
E você tem o que aqui? Que o coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ângulo, vale quem? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é ΔV sobre ΔT. E ΔV sobre ΔT, nós já vimos que é quem? A nossa aceleração. O mesmo ocorre se você pegar o gráfico aqui de baixo. Você iria ter aqui um triângulo retângulo. Novamente aqui você vai ter uma variação de velocidade. Novamente aqui você vai ter a variação do tempo. E mais uma vez você ia ter que o coeficiente angular dessa reta ia ser ΔV sobre ΔT, que daria justamente a aceleração desse meu sistema. Contudo, observe o seguinte. Aqui você está iniciando com a velocidade menor e terminando com a velocidade maior. Aqui você está iniciando com a velocidade maior e terminando com a velocidade menor. Então, a inclinação dessa reta vai nos dizer o quê? Sempre que essa minha reta tiver inclinação para cima, você tem a aceleração maior do que zero, essa aceleração vai ser positiva. E sempre que você tiver essa inclinação para baixo, você vai ter uma aceleração menor do que zero. Então, no gráfico da velocidade contra o tempo, o coeficiente angular dessa reta nos dá o valor da aceleração e a inclinação dela me diz se a minha aceleração é maior do que zero, ou seja, o sinal positivo, ou se ela é menor do que zero, ou seja, com sinal negativo. Da mesma forma como a gente tinha aqui também no gráfico da aceleração contra o tempo, nós conseguimos extrair uma grandeza física calculando a área sobre essa curva. Aqui nesse gráfico vai ser a mesma coisa. Nós vamos poder calcular aqui a área sobre essa curva. Só que a área sobre essa curva é determinada por quem? Pela área desse triângulo retângulo, somada aqui com a área desse meu retângulo. Da mesma forma, se a inclinação fosse para baixo, você ia ter aqui esse retângulo e esse triângulo retângulo. Então, para qualquer um dos dois casos, a gente ia ter o quê? Que a área, ela vai ser quem? A área desse triângulo, que é quem? A base. Considerando aqui o tempo inicial como sendo zero, vai ser apenas o t. Vezes a altura. Então, vamos ter ΔV vezes t dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Mais a área do retângulo. Quem é a área do retângulo? É a base, que é novamente o intervalo de tempo t, vezes a altura, que agora vai ser quem? V0. Esse meu ΔV, a gente pode escrever ele como sendo quem? V menos V0. Então, a minha área aqui, ó, ela vai ser quem? V menos V0, T, dividido por 2, mais T vezes V0. Fazendo aqui a distributiva. E separando aqui, nós vamos ter o quê? Que a área vale quem? VT sobre 2, menos V0T sobre 2, mais quem? V0T. Então, se eu multiplicar aqui por 2 e dividir aqui por 2, nós vamos ter o quê? Que essa minha área é igual a quem? A VT sobre 2 menos V0T sobre 2. Agora, lembrando do seguinte. V é igual a quem? A V0 mais A vezes T. Então, se eu multiplicar toda essa equação por T, nós vamos ter o quê? Vamos ter que VT é igual a V0T mais AT ao quadrado. Por fim, se dividirmos toda essa equação por 2, vamos ter o quê? Que a área é quem? Ó? VT sobre 2 vale V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2 menos V0T sobre 2. Menos não, mais. Então, V0T sobre 2 mais V0T sobre 2 dá V0T. Então, a nossa área aqui fica sendo quem? V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Olha só que interessante. A equação da posição diz o quê? A posição final é igual à posição inicial mais V0T mais ou menos AT ao quadrado sobre 2.
Se eu passar o S0 para o primeiro termo, nós vamos ter o quê? ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O lado direito dessa equação é justamente quem? O valor da área sobre essa curva. Então, no gráfico da velocidade contra o tempo, a área sobre a curva nos dá justamente quem? A variação do espaço percorrido. Então, quais são as informações que a gente tem do gráfico da velocidade contra o tempo? Nós temos o sinal da aceleração com base na sua inclinação, se ela está com a inclinação para cima ou com a inclinação para baixo. Lembrando que aqui nós usamos esse ângulo aqui como sendo o ângulo θ. Nós temos o valor da aceleração calculando o coeficiente angular dessa reta e calculando a área sobre essa curva, nós temos a variação do espaço. Uma outra forma que a gente tem para deduzir essa equação é a gente trabalhar toda essa nossa figura como sendo o quê? Um trapézio. Então, para calcular a área desse nosso trapézio, nós teremos o quê? Esse lado seria a base menor, esse lado seria a base maior. E aqui embaixo você teria a sua altura. Então, a nossa área aqui, vou chamar só de A, ia ser quem? Base maior mais base menor vezes a altura, dividido aqui por 2. E lembrando também que o V, a velocidade final, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se eu somar a velocidade inicial dos dois lados, você tem o quê? V mais V0 é igual a 2V0 mais AT. Então aqui você teria que a sua área ia ser quem? 2V0 dividido por 2 dá V0 vezes a altura T, mais quem? AT ao quadrado sobre 2. Nós chegaríamos na mesma conclusão de forma bem mais rápida. Por fim, basta a gente agora o quê? Ver como é que seria o gráfico do espaço contra o tempo. O gráfico do espaço contra o tempo, você vai ver o quê? Lembrando aqui novamente que a equação do espaço é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, você tem o quê? Que a nossa posição ela é uma função do meu tempo. Ou seja, o espaço ela é uma equação do segundo grau na variável do tempo. O tempo aqui dado em segundo e a posição dado em metros. Novamente aqui o tempo dado em segundos e a posição aqui dado em metros. Então, se nós temos aqui uma equação do segundo grau, as duas possibilidades que a gente vai ter aqui é uma parábola com a concavidade para baixo ou uma parábola com a concavidade para cima. Lembrando que quem determina se essa concavidade é para cima ou para baixo é o sinal do termo que acompanha o tempo ao quadrado. Então, nós vamos ter o quê? Quando a concavidade aqui for voltada para cima, nós temos uma aceleração maior do que zero. E quando a concavidade estiver voltada para baixo, nós vamos ter o quê? Uma aceleração menor do que zero. Então, a primeira informação que a gente tem sobre o gráfico da posição em função do tempo no MRUV é o quê? O sinal da aceleração com base na concavidade dessa minha curva. Uma segunda informação que a gente pode extrair desse gráfico é o seguinte: para cada ponto que você considerar dessa curva, você vai conseguir ter sempre uma reta tangente a esse ponto. Isso vai querer dizer o quê? Se você for considerar aqui uma reta tangente a esse ponto, você vai ver o quê? Que para calcular qualquer uma das tangentes dessa reta, você ia ter quem? Uma variação do espaço dividido por uma variação do tempo. Variação do espaço pela variação do tempo é a nossa velocidade. Essa velocidade vai ser a velocidade instantânea em cada um desses pontos. Então, se você, aqui a nível de informação, fosse calcular o coeficiente angular de cada um desses pontos, você iria ter, no caso aqui, o valor da velocidade
que a sua partícula ia ter naquele determinado ponto. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. E não esqueça de compartilhar aqui com seus amigos. Até a próxima!